Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história das Gs, né? Porque quando você analisa fatos passados, você tira a base de entendimento para compreender os possíveis fatos futuros. No artigo de hoje nós vamos entender quais as fases das Gs. Vocês entendem aqui a abreviação por conta do algoritmo, né? Nós vamos estudar as fases das Gs, tentar entender em que fase o mundo está, principalmente na questão russo-ucraniana, e a partir daí tirar as conclusões. Será que realmente vai acontecer ou não vai neste primeiro momento? Então vamos lá, analisando este artigo. As fases da G é a chamada dele. Ao considerarmos a alegação americana de que a Rússia pretende atacar a Ucrânia, o que o Kremlin nega, é útil considerar de forma esquelética as fases da G para entender não apenas a sequência, mas também a dificuldade e os riscos da G. Ele diz aqui que existem 4 fases no ataque e ocupação de um país. Primeiro, a fase de inteligência, onde você tende a entender com quem está lutando, suas intenções e capacidades e o que a G deve alcançar. A fase 2 é iniciar o movimento e poder de fogo destinados a quebrar a vontade e a capacidade de resistência do inimigo. A fase 3 é a fase de ocupação, onde o país é ocupado, ou aquela porção que for necessária para atingir o fim político desejado. E depois a fase 4, onde você pacifica aquele terreno ocupado e tenta quebrar a vontade do povo de resistir. Então esse é um resumo ordenado do que é provavelmente a coisa mais desordenada que os seres humanos experimentam, que é a G. Quando você começa uma G, você sabe como você está começando, mas você nunca sabe como ela vai terminar, porque no meio de uma G existem fatores que são a criatividade humana. A criatividade de um simples soldado pode mudar uma batalha inteira, né? Então é impossível de saber o que pode acontecer durante e ao fim de uma G. Então, cada estágio é mais complexo e desordenado do que parece possível, e o número de estágios pode confundir a mente. No entanto, simplificar e ordenar o caos da G nos ajudará a fazer as perguntas certas e talvez vislumbrar as respostas. Então, mais uma vez, a gente não sabe, a gente até pode saber, aqueles que definem, né, quando uma G vai começar. Esse é o objetivo, na verdade. A gente não sabe o que vai acontecer durante ela e como ela vai terminar exatamente. Quem são os vencedores? Quais os prejuízos tomados? Geralmente não há vencedores e nos dias atuais provavelmente menos ainda se poderá ter um vencedor, considerando a capacidade nuclear que os países possuem, né? Então eles dizem aqui, a inteligência é a primeira fase e precede a decisão de lutar. Compreender as intenções do inimigo em potencial lhe diz se o que ele pretende é compatível com seus interesses. Compreender suas capacidades lhe diz se você deve correr o enorme risco de ir para a G. Intenções e capacidades são coisas que todos os países procuram entender, até mesmo sobre o adversário menos provável. Eles dizem com quem você tem que lutar e quem pode lutar com você. A inteligência também pode orientá-los sobre quem pode ser o inimigo. Quando o Japão invadiu a China, não previu que no devido tempo poderia estar enfrentando os Estados Unidos. Se houver uma invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos têm uma ideia bastante clara de quem pode estar lutando se intervir. Eles dizem aqui que seria improvável que a China tenha capacidade de projetar força decisiva durante o período de qualquer conflito russo. Só que a China talvez não projete força lá. Agora, se os Estados Unidos começar a concentrar sua atuação lá, talvez a China aproveite o momento para atuar em Taiwan. Então, a inteligência tem de compreender isto também, né? De repente o Irã também vai agir, de repente a Venezuela, de repente a Coreia do Norte, não se sabe, né? Todos aí queriam atuar ao mesmo tempo. A segunda fase é o início e o prosseguimento da G. O agressor decide pelo defensor. É sempre aquela história, é ação e reação, né? Então primeiro é quem age é que decide, né? Lógico. Quando a Alemanha, aliada da União Soviética, invadiu a Polônia, a inteligência de Berlim não informou sobre a variedade de nações e capacidades de longo prazo que enfrentaria. A decisão de ir à G destina-se a antecipar a forma da G no final. A inteligência política é muito mais difícil de reunir do que a inteligência mili.
Os motores da G podem ser escondidos apenas imperfeitamente. As intenções do país são difíceis de entender, pois mesmo esses países desconhecem o que podem fazer. No entanto, é essencial avaliar o que eles farão quando confrontados com a G que você está lançando agora ou a longo prazo. Você deve saber disso para saber a ordem de batalha que terá de derrotar. Hitler entendia seus inimigos em potencial. Ele não apreciou a ordem de batalha que os Estados Unidos trariam ou a resiliência da defesa soviética. Qualquer que seja o objetivo da Rússia na Ucrânia, sua incerteza sobre quem pode ser seu inimigo é um impedimento. Então, essa segunda fase, que seria do início de fato da G, né, ela varia muito. Então as pessoas não sabem exatamente o que vai acontecer, porque muitas vezes nem mesmo o adversário sabe qual é o potencial que tem. É aquela história. Iniciar é uma coisa, você faz os cálculos, né? Você, através da inteligência, junta o maior número de dados possíveis, faz os cálculos, diz, olha, a gente tem condições de vencer, e inicia. Agora, não se sabe se o fato, né, calculado vai ser consumado. E a terceira fase é a ocupação do território, né? Então, ocupação é um fim. O meio para esse fim deve ser a destruição das forças armadas do inimigo, fisicamente ou por uma questão de moral. A França tinha capacidade material de continuar resistindo à Alemanha nazista, mas não tinha moral. A ocupação de um país é um processo difícil e demorado, mesmo quando não há resistência. Então, há primeiro o tamanho físico do país e a cautela que deve acompanhar a inteligência imperfeita sobre a força inimiga. Então, a França, existe até uma piada, né, de que a França ela está sempre dependendo aí da ajuda dos Estados Unidos. Eles contam vantagem, tem a força militar, tem maquinaria de G, etc., mas quando chega na hora H, a coisa não vai. Existe uma piada em torno disso aí que eu não saberia explicar agora. Bom, a quarta fase pode ser a mais demorada e politicamente irritante. Algumas populações ocupadas aceitam as derrotas, outras não o fazem. O melhor exemplo da eficácia militar de resistência pós-ocupação é a própria Rússia, onde forças militares e civis continuaram resistindo atrás dos alemães que avançavam, forçando os alemães a desviar forças para a pacificação, o que alienou ainda mais a população e aumentou a resistência atrás da linha de defesa. A Grã-Bretanha ainda enfrentou esse mesmo problema no século XIX. A pacificação é uma questão política que gira em torno da lealdade da população ao seu governo e da hostilidade dos ocupantes. Do ponto de vista dos ocupantes, a pacificação é uma faca de dois gumes, limitando a resistência e encorajando-a por sua natureza brutal. Então, quando você ocupa o território, você pode tentar pacificar de várias maneiras, ou tentando trazer benesses para o povo maiores do que as que eles tinham com o regime anterior de governo. Às vezes isso não é possível, né? Quando você tenta conquistar o adversário com presentes, é mais fácil de você atrair ele do que, uma vez lá dentro, tentar impor a força, porque a força aplicada contra civis, os civis até se rendem num primeiro momento, mas depois começam-se sabotagens, ou atos feitos às escondidas, enfim, começam-se atos que inviabilizam a permanência dentro do país, a não ser que se use cada vez mais força, cada vez mais equipamentos tecnológicos, cada vez mais gastos, né? Então a ocupação acaba muitas vezes se tornando tão dispendiosa que não vale a pena. Basta ver o que aconteceu no Afeganistão, um país extremamente forte, acabou tendo de sair de lá e, de uma forma vergonhosa, parecia que estavam correndo, né? Fugindo. E por quê? Por causa da organização dos patriarcas dentro do Afeganistão, que eram tribos patriarcais e que simplesmente decidiram que não aceitariam a ocupação. Pela frente faziam de conta que estavam obedecendo e por trás, então, eram sabotagens atrás de sabotagens, até o ponto em que o país ocupante desistiu de ocupar. E aí nós viemos chegar na questão do caso da Rússia e da Ucrânia, onde os russos não podem ter certeza se os Estados Unidos se envolveriam ou quais armas usariam. Os Estados Unidos dão sinais trocados, uma hora dizem, não, a gente vai se envolver diretamente, vocês vão ter um custo elevado. Outra hora dizem, não, a gente só vai
aplicar sanções econômicas. Então fica uma dúvida, será que eles se envolvem ou não? E o cálculo de que se envolve ou não é um fator totalmente desequilibrante, porque uma coisa é a Rússia enfrentar a Ucrânia e outra é enfrentar a Ucrânia, os Estados Unidos e, quiçá, a própria OTAN. Então, na G moderna, não é necessário chegar a 1 quilômetro de um tanque para destruí-lo. Mísseis de longo alcance podem atacar a força de forma mais lucrativa, o sistema logístico que a sustenta. Uma intervenção dos Estados Unidos seria a mais perigosa para a Rússia, e Moscou não pode confiar no que Washington diz, principalmente se a resistência ucraniana for dura, as baixas forem altas e os Estados Unidos se encontrarem sob pressão para intervir. É um caso em que os próprios americanos não sabem o que vão fazer. Por quê? Porque depende muito da opinião pública norte-americana. Então, um presidente talvez tenha uma atitude, empurrado por uma série de fatores, e outro pode ter outra atitude. Aí depende do que o cidadão norte-americano vai querer também. Será que ele vai votar num presidente que ele quer que intervenha na Ucrânia? E muitas vezes o povo vota por uma coisa e o presidente justifica uma intervenção usando um argumento outro, né? Como, por exemplo, George Bush dizendo que havia arma de destruições em massa, né? Na época do Iraque. E que no fim, até onde a gente sabe, não foram encontrados. Então as operações militares requerem a minimização da incerteza. É, no entanto, da natureza da G que as incertezas se multipliquem. Os Estados Unidos rejeitaram a ideia de uma contraofensiva alemã no final da Segunda G Mundial. A Batalha do Bug resultou. Os Estados Unidos esperavam que o Vietnã do Norte abandonasse seu desejo de unir o Vietnã. Calculou errado. E Stalin não esperava uma invasão alemã em 1941. Então, o que eles estão dizendo aqui, basicamente, nesse artigo, é um artigo que não é tão longo, mas ele é direto ao ponto, né? Eles estão dizendo basicamente o seguinte, que se a G não aconteceu ainda, é porque os cálculos ainda não são totalmente precisos. Ele está insinuando aqui que a Rússia não tem todas as informações de forma exata. Será que se ela intervir, quais as forças virão realmente contra elas? Então, de uma certa maneira, eles não estão, como diz aqui, tendo a informação do capital do inimigo que acabaria entrando em campo. Então, tudo continua bastante discutível, né? Uma incógnita, será que isso vai acontecer ou não vai? Se isso acontecer, será que isso vai repercutir em Taiwan também? Será que vai repercutir no Oriente Médio? Será que nós veremos algo acontecendo também aqui na América Latina? Será que algo vai acontecer também na África? Será que algo regional vai acabar eclodindo em uma terceira G mundial, como o próprio Biden disse? Então, tudo uma incógnita muito grande ainda. Por via das dúvidas, as pessoas que são prudentes estão fazendo suas próprias preparações, né? E aqueles que são mais confiantes, como a cigarra, no tempo da fábula da cigarra da formiga, estão cantarolando por aí. Vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.